TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à economia. O produto interno do país cresceu 2,9% em 2023. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O novo boletim Infogripe da Fiocruz mostra um cenário preocupante. Segue em alta o número de novos casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19. E o aumento já domina quase todos os estados do Centro-Sul brasileiro. Novo sistema FGTS Digital já está em vigor. A plataforma permitirá que o empregador utilize o Pix, sistema de transferência instantâneas, para recolher o FGTS. Caixa abre inscrições para o concurso com um salário de até R$ 14.900. As provas serão aplicadas no dia 26 de maio. O Colégio Dom Pedro II terá inscrições presenciais do pré-vestibular social CCERJ neste sábado. O diálogo com o objetivo de apontar o avanço da economia do país. Eu sou Ana Beatriz Tomás e esse é o Correio Petropolitano Debate e está começando. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela TV Correio da Manhã e em nossa plataforma digitais. Seja muito bem-vindo para a edição deste sábado. Interessados em cursar o pré-vestibular social da Fundação CCERJ podem fazer a inscrição de forma presencial no Colégio Estadual Dom Pedro II nos sábados 2 e 9 de março. O atendimento será realizado das 10 da manhã às 5 da tarde e tem o objetivo de facilitar o acesso a todos os estudantes que buscam reforçar os conhecimentos para ingressar em uma universidade e dar os primeiros passos para construir uma carreira. A Fundação CCERJ é uma entidade vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação. As inscrições também podem ser feitas de forma online até o dia 14 de março. Para isso, basta acessar o link que vai aparecer na tela. O pré-vestibular CCERJ prepara candidatos ao Enem, vestibular CEDERJ e outros vestibulares. O projeto existe há mais de 20 anos e já preparou mais de 250 mil estudantes. Podem se inscrever os estudantes que em 2024 estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituição de ensino públicas ou particulares e o que já tenham concluído o curso. A previsão é de que as aulas comecem no dia 6 de abril. As aulas acontecem na modalidade presencial e online em Petrópolis e as aulas presenciais serão ministradas no Colégio Estadual Dom Pedro II. A previsão é de que os alunos sejam distribuídos em pelo menos 3 turmas na unidade. A entidade oferece mais de 8 mil vagas, sendo 5.375 na modalidade presencial, distribuídas em 45 pontos em todo o estado do Rio de Janeiro e 3 mil de forma online, facilitando ainda mais o acesso para os estudantes. No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário indicando a modalidade em que deseja estudar, presencial ou à distância. Aqueles que optarem pelo formato online do curso terão direito apenas à versão digital de todo o material didático. E toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do projeto. Terminam neste domingo as inscrições para as vagas do programa de estágio da Firjan, voltada para estudantes da área técnica e do ensino universitário. O estágio tem duração de 6 meses a 2 anos e carga horária de 4 ou 6 horas diária, com benefícios que incluem bolsa auxílio, auxílio alimentação, auxílio transporte, seguro de vida e recesso remunerado. O processo de seleção do programa começa com a inscrição online no site da Firjan, www.firjan.com.br, seguido de entrevista, comportamentais, resolução de cases e painel final.
Estudantes de cursos técnicos e universitários estão aptos a entrar no programa de estágio, que engloba diversas áreas de atuação, como comunicação, desenvolvimento, inovação, educação, cultura, planejamento e finanças, saúde e segurança do trabalho, suprimentos e serviços, tecnologia da informação e inovação. O objetivo do programa previsto para começar no mês de maio é levar aos estudantes a oportunidade de complementar a formação escolar por meio de experiências profissionais e de ações de desenvolvimento que promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural e de relacionamento humano. Foi aprovado nesta semana projeto de lei de autoria do vereador Ingo Rames sobre a programação de ações para a conscientização sobre os malefícios do uso do cigarro eletrônico. A implementação dessas medidas reflete a necessidade urgente de abordar os desafios impostos pelo uso crescente do cigarro eletrônico, especialmente entre os jovens. Estatísticas alarmantes demonstram uma relação direta entre o uso desse dispositivo e o aumento de condições de saúde adversas, como ataques cardíacos e problemas respiratórios graves. As metas dessas iniciativas incluem a realização de campanhas educativas em escolas, unidades de saúde, transporte público e mídia, programas educativos, oferta de apoio psicossocial para lidar com o vício e divulgação de indicadores relacionados ao uso do cigarro eletrônico. Parcerias com a Secretaria de Esporte, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer para promover atividades físicas como forma de prevenção e conscientização também fazem parte do projeto. A proposta segue para o Poder Executivo. O Correio Petropolitano faz um rápido intervalo e voltamos já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Vamos agora à previsão do tempo. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, todo mundo querendo saber a previsão do tempo para esse início de semana e eu já posso adiantar que apesar da chuva no fim de semana, esta segunda-feira será ensolarada em todas as nossas cidades de cobertura. Olhando aqui para o nosso telão, vocês podem conferir que em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol e muitas nuvens no céu. Não há probabilidade de chuva para o município e a tendência é que a temperatura volte a subir, variando entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens e aumento na temperatura. Com ventos fracos e sem possibilidade de chuva, os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, nesta segunda-feira, a previsão também será de elevação na temperatura e, como nos outros municípios, não há probabilidade de chuva para a região. Muitas nuvens no céu e ventos fracos também serão características do dia. Os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, a segunda-feira será ensolarada e de poucas nuvens no céu, além de ventos fracos e sol, que devem marcar o dia. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Partido Alferes, o dia será de sol entre nuvens, não há probabilidade de chuva, a intensidade dos ventos deve ser fraca e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 17 e máxima de 33 graus.
E para finalizar, em Três Rios, o dia será de muitas nuvens no céu, também ligeira elevação na temperatura e não chove. Os termômetros desta segunda-feira no município vão marcar mínima de 20 e máxima de 33 graus. A semana começando sem previsão de chuva, mas é sempre bom lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Obrigada, Eric, pelas informações. Após 6 meses de teste, a versão digital do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS Digital, entrou em vigor nesta sexta-feira, dia 1º de março. Totalmente eletrônica, a ferramenta substituirá o sistema Conectividade Social da Caixa Econômica Federal, usado até agora pelas empresas para enviar informações do FGTS dos empregadores. A plataforma permitirá que o empregador utilize o Pix, o sistema de transferências instantâneas, para recolher o FGTS. A portaria, que regulamenta a implementação e a operacionalização do FGTS Digital, foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Ao todo, 4,5 milhões de empregadores vão usar a plataforma para gerir os dados de mais de 50 milhões de trabalhadores. A expectativa do governo com o novo sistema é gerar economia para as empresas, com a redução da burocracia e do tempo para alimentar as informações do FGTS e dar mais transparência sobre o depósito do fundo para os trabalhadores. Vamos falar sobre saúde. O novo boletim Infogripe da Fiocruz mostra um cenário preocupante que segue em alta o número de novos casos da síndrome respiratória aguda grave, associados à Covid-19, e ao aumento já domina quase todos os estados do Centro-Sul brasileiro. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul têm sinais muito claros de aumentos de síndromes respiratórias agudas graves por Covid-19. Quem explica os dados é o coordenador Marcelo Gomes. Bom, na atualização dessa semana do Boletim Infogripe, olhando aí os dados de síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas internações associadas a infecções respiratórias, a gente tem um cenário que chama bastante atenção. Né? Por quê? Porque a gente tem um número muito expressivo de estados que estão com um sinal muito claro de aumento no número de novos casos semanais, né? Especialmente no centro-sul do país, ou seja, estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul, praticamente todos eles estão com sinal de aumento, né? Sendo que esse aumento nessas regiões está muito atrelado à Covid-19. Né? Quando a gente olha os resultados laboratoriais, olha a faixa etária, né, fica muito claro, né, esta associação. Mas não é só aí. Né? A gente também tem alguns estados do Nordeste que também apontam sinal de crescimento, né? Mas nesses ainda não está muito claro qual é o agente infeccioso que está por trás dessa retomada, né? Exceto o caso da Bahia em particular, em que a gente já pode observar ali uma possível associação com o vírus influenza A, o vírus da gripe. Né? E aí a gente lembra que a gente vem desde o começo do ano, né, alertando, né, que especialmente em alguns estados a gente vinha observando o reaparecimento, né, desse vírus, do vírus da gripe, né? Era algo muito presente ali, bem observado em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E agora a gente vê, né, no estado da Bahia, né, esse processo de aumento das internações associado, né, com um sinal muito provável de associação com o vírus da gripe, com o influenza A, né? E além da Bahia, a gente continua tendo também esse sinal, né, da presença do vírus influenza A, fazendo um movimento ali de aumento nesses estados que a gente já vinha comentando desde o início do ano, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente também observa, né? Então, pode ser que nesses demais estados do Nordeste, em que a gente ainda não tem resultado laboratorial que aponte aí um possível, né, vilão para esse crescimento que a gente vem observando, pode ser que também esteja associado ao vírus influenza A. Porque quando a gente olha, né, a faixa etária, as faixas etárias que estão sendo afetadas nos estados do Nordeste, que estão com sinal de crescimento, não parece, né, aquela assinatura típica da Covid-19. Então pode ser aí uma associação com a gripe, mas isso a gente ainda vai ter que esperar
a entrada dos resultados laboratoriais, as próximas semanas aí continuar acompanhando para ver, né, o que pode estar por trás, mas o fato é que sim, observamos aumento nas internações por infecção respiratória, por enquanto ainda sem uma definição clara, né, de qual vírus associado a esse processo, né? Então, é um cenário nacional que preocupa bastante, né, porque, como a gente vinha comentando, Centro-Sul praticamente todo ele com crescimento associado à Covid-19, alguns estados do Sudeste e do Sul com uma co-circulação, né, ou seja, circulando ao mesmo tempo Covid-19 e influenza A, o vírus da gripe, né? Embora a Covid esteja gerando um número muito mais expressivo de internações do que a gripe, tá? Mas a gente observa aí essa circulação simultânea e alguns estados do Nordeste, em particular a Bahia, também aumento de internações com uma associação bastante sugestiva aí da gripe. Então, fica, né, obviamente, aquela lembrança. Qualquer pessoa que estiver com sintomas aí, sinais, sintomas de infecção respiratória, né? Tá com aquele quadro de resfriado, tá com um incômodo ali que parece uma gripe, fique em casa, faça o repouso, né? Não pode fazer o repouso, vai ter que sair por algum motivo, bote uma boa máscara, né? Aquelas PFF2, N95, tá? Para proteger o restante da população e, com isso, diminuir a circulação de todos esses vírus respiratórios que estão por aí circulando, né? Além disso, toda e qualquer pessoa que for à unidade de saúde, seja pelo motivo que for, vai a trabalho, vai fazer uma entrega, vai visitar alguém, vai buscar atendimento, bote uma boa máscara. Por quê, Marcelo? Porque aí a gente diminui o risco de acabar contraindo um vírus respiratório na unidade de saúde e levando de volta para casa, levando de volta para o trabalho, levando de volta para o transporte público. Então também é um fator aí de proteção, não apenas individual, mas também coletivo. Continuam abertas as inscrições para o concurso da Caixa. Com mais de 4.000 vagas para todo o Brasil, incluindo o cadastro reserva, as inscrições para o certame podem ser feitas pelo site da Fundação Sesgran Rio. O valor da inscrição é de R$ 50 para cargos de nível técnico e R$ 65 para cargos de nível superior. Candidatos beneficiados por lei podem solicitar a isenção do valor da inscrição. São oferecidas 2.000 vagas para técnico bancário e 2.000 vagas para técnico bancário na área de tecnologia da informação, todas de nível médio. Há ainda 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. As provas serão aplicadas no dia 26 de maio e contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além da redação. Para o cargo de técnico bancário, as cidades onde serão realizadas as provas estão vinculadas ao polo escolhido pelo candidato no momento da inscrição. Já para o cargo de técnico bancário em tecnologia da informação, o candidato pode optar por fazer a prova em uma cidade diferente do polo de escolha. O cargo de técnico de trabalho, incluindo a área de tecnologia da informação, tem remuneração inicial de R$ 3.762. As carreiras de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho têm remuneração inicial de mais de R$ 11.000 e vão até R$ 14.915, respectivamente. Todos os empregados contam ainda com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio em alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. Falando sobre economia, o Produto Interno Bruto do país apresentou estabilidade no quarto trimestre de 2023 e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando 10 trilhões e 900 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo IBGE e a Rebeca Palis, coordenadora de contas nacionais, apontam as causas do aumento. Então, esse crescimento de 2,9% do PIB foi muito explicado por duas atividades econômicas que tiveram crescimentos bastante expressivos no ano, inclusive uma delas registrando até o recorde de toda a série que a gente tem desde 1995.
Então, esse foi a agropecuária, que cresceu 15,1% ano passado, puxado muito pelos crescimentos na produção de soja e milho, duas das mais importantes agriculturas, né, lavouras do Brasil. E depois veio a indústria de extrativa mineral, com extração de petróleo e minério de ferro, que cresceu bastante também, e as duas em conjunto são responsáveis mais ou menos por metade desse crescimento do PIB do ano passado. Mas vale ressaltar também duas outras atividades importantes na economia que cresceram mais de 100% ano passado também, que foi a parte de eletricidade, água, gás e esgoto, porque a gente teve só bandeira verde ano passado, a gente teve condições favoráveis hídricas, e além disso teve o El Niño também, que aumentou muito a temperatura média do ano, fazendo a gente consumir mais água e energia. Além disso, a parte da intermediação financeira e seguro, puxado mais pelo seguro, que as empresas seguradoras tiveram um ganho grande em relação ao prêmio pago e aos sinistros, né? O prêmio pago aumentou muito mais do que os sinistros, fazendo aí um aumento do valor adicionado do setor. Então, na ótica da demanda, o principal destaque do ano realmente foi o consumo das famílias, com crescimento até um pouquinho acima do PIB, ele cresceu 3,1%, né, contra o 2,9% do PIB. Ele é o que tem maior peso pela ótica da demanda também, né, e aí muito influenciado pelo mercado de trabalho, pelas boas condições do mercado de trabalho, né, aumento da ocupação, da massa salarial real, né. Aí teve o arrefecimento da inflação, que foi importante também, né? E a gente viu muito, né, os programas de transferência de renda do governo que colaboraram imensamente também nesse crescimento do consumo das famílias, especialmente nos alimentos, né? A gente viu que a produção alimentar do Brasil cresceu e aí também está relacionado com o crescimento da agropecuária, mas também com esse aumento da massa salarial real proporcionado, além do mercado de trabalho, esse complemento aí da renda pela transferência do governo para as famílias. Por outro lado, os investimentos caíram, né? Então, quando a gente olha a contribuição para o crescimento, a gente vê que a demanda interna, ela cresceu, ela contribuiu com esse crescimento de 2,9% com só 0,9%, muito diferente do que tinha acontecido em 2022. E quem contribuiu mais foi o setor externo, porque as exportações cresceram muito mais do que, na verdade, houve até queda nas importações totais do ano e um crescimento importante das exportações. Puxados por quê? Exatamente pelos produtos que a gente mais produziu, que foram os produtos da agropecuária, né, principalmente a agricultura, e a extrativa mineral, aí tanto extração de petróleo como de minério de ferro. Os investimentos caíram no ano, né, eles tinham aumentado no ano anterior, e aí foi muito por conta, se a gente olhar pela ótica produtiva, quais são as únicas duas atividades que caíram no ano, tiveram queda no ano. Indústria de transformação, puxado pela produção de bens de capital, que é considerado investimento, e a construção civil, que também é considerado investimento. Foram as únicas duas atividades que tiveram queda no ano, né? E aí essa parte de bens de capital muito influenciada pelos juros altos, né? Que encarecem muito o crédito e são né, atividades que demandam, que dependem muito de crédito, tá? E aí a construção também, nos 2 anos anteriores, ela tinha crescido muito, então ela estava com uma base de comparação alta também. E essas duas coisas influenciaram aí negativamente os investimentos. No quarto, como a agropecuária, ela se concentra muito no primeiro semestre, né? As taxas do primeiro semestre, do primeiro tri e segundo tri, foram bem mais altas, né? Teve uma redução do crescimento nesse segundo semestre, porque a agropecuária saiu um pouco de cena, né? E como ela foi a atividade que mais cresceu no ano e mais puxou o crescimento para cima, foi normal isso acontecer, né? E aí a gente teve, então, desse terceiro para o quarto, uma estabilidade, né? Olhando pela ótica da demanda, o consumo das famílias também ficou mais ou menos estável, com uma variação negativa de 0,2%, mas depois de crescer 9 trimestres seguidos, então, na verdade, isso é uma estabilidade. Após o intervalo, você vai acompanhar uma reapresentação da entrevista realizada com Sami Algai, que abordou o turismo e eventos de Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate volta já.
Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. A gente começa a edição de hoje com a nossa entrevista para falar sobre evento, para falar sobre turismo. Na última terça-feira foi realizada uma reunião entre alguns empresários de Petrópolis, algumas entidades também da cidade que tratam aí sobre o turismo, o evento da cidade, e foi debatido, então, discutido sobre a criação de uma comissão permanente. Aqui no estúdio com a gente ao vivo, nós temos Samir Elgal, e ele que é o presidente do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa comissão. Samir, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Conto aqui com você, Richard, mais uma vez aqui no nosso Correio da Manhã, levando informação, falando da importância do turismo, né, e da relevância que a cidade tem com esse produto. Maravilha. Samir, primeira pergunta, acho que é fundamental nesse meio todo desse cenário que a gente está acompanhando em Petrópolis. Por que da criação dessa comissão? Richard, essa criação disso se dá para nós estarmos mais próximos, até porque quanto a Bauer, o Natal Imperial, Serra Serata, Buncaçai, são eventos do município e coisas que nós temos que ter ali afinidade para poder, junto ao setor público, potencializar cada vez mais. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter mais informações para a gente poder divulgar isso com mais antecedência. Não adianta nada a gente fazer um evento lindo e maravilhoso se nós não conseguimos vender e passar a importância disso para as pessoas que vêm de fora e também para o próprio morador, que é o nosso consumidor potencial, né? Uhum. Agora, justamente essa comissão, esse trabalho, a criação dele, Samir, vem um pouco justamente porque a gente passou em 2023 em relação aos eventos na cidade? O que acontece, Richard? Nós tivemos aí um momento muito bom em 2019, com os eventos muito fortes, tanto a nossa Bauer, que chegamos a receber aí 450 mil pessoas. Isso para a gente fomentou aí quase 90% da nossa ocupação hoteleira, movimentou nesse último, se eu não estou enganado, 55 milhões dentro da economia, e a mesma coisa aconteceu com o Natal, que recebemos ali durante aquele período, um Natal Imperial muito forte, isso colocou na nossa economia quase 300 milhões. Então, esses dados, esses números que realmente importa para dentro do nosso setor, né? Então, essa comissão, participamos lá com várias entidades, com o intuito de poder apoiar e ajudar o nosso município, tanto Sicomércio, CDL, Petrópolis Convention, Associação de Guia de Petrópolis, Associação de Eventos de Petrópolis e várias outras entidades que também têm na ponta da sua linha o seu material humano que vive desse segmento. Então, se nós, desse segmento, não dermos as mãos e termos essa preocupação e a responsabilidade desse pertencimento, daqui a pouco a gente vai ter produtos de altos e baixos. E para a gente depois resgatar esses produtos, se torna cada vez mais difícil. Como eu falei para você, outros municípios vão chegando e vão tirando o nosso mercado. E muitas vezes, quando você vai em outro município, municípios da adjacência, essas pessoas não voltam mais para a cidade. Então, toda essa cadeia produtiva que começa ali passando pela hotelaria, passando pela gastronomia, que já tem no seu calendário a importância de poder vender para esse período, a gente acaba perdendo. O que a gente tinha 90%, daqui a pouco a gente começa a ter menos por cento, isso de uma forma geral, Richard. Tá certo. E é uma grande preocupação como um todo, a gente até lembra para você que está nos acompanhando, Petrópolis teve problemas em relação ao Natal Imperial, com apresentações, trouxemos aqui inclusive a população, né, os comerciantes que chegaram até alugar as barraquinhas, também na Praça da Liberdade e no Palácio de Cristal, problemas ali relacionados a esse
contrato, né, para esse período. Tivemos problemas, infelizmente, também recentemente com questões relacionadas ao nome do Natal Imperial. Ficou ali uma situação tanto delicada. Petrópolis tem o direito de utilizar o nome, não tem. Isso, de alguma forma, acaba também afastando o turista, Samir? Acaba. E outra coisa que nós deliberamos também, porque nós temos que ser mais participativo, mais assertivo, é que ano passado, mesmo que quase que em cima da hora, nós, com várias outras entidades, 7 entidades se eu não estou equivocado, nós fizemos uma campanha Abrace a Bauer. Tá? E esse ano nós vamos fazer novamente essa campanha do Abrace a Bauer e Abrace o Natal Imperial também. E a ideia dessa campanha é a gente fortalecer o comércio através da sua decoração e nós premiarmos ali o primeiro, segundo, terceiro colocados desses locais que chamam muita atenção. Ano passado nós tivemos aí na Bauer a cervejaria Odin, que fez uma decoração maravilhosa, e vários outros que também se feitaram ali para poder receber da melhor forma o turista. E uma coisa que eu falo também, dá ali uma grandeza para nós da cidade, dizer, pô, a cidade está bonita, a cidade está arrumada, porque a cidade, antes de ser boa para o turista, ela tem que ser boa para o morador. Então é isso que nós do Convention Bureau, nós pregamos essa ideia, então nós também devemos fazer o nosso papel. E o nosso papel é cada vez mais motivar e impulsionar ali de qualquer tipo de ação positiva esses estabelecimentos comerciais, onde a gente sabe que principalmente o comércio gera emprego, gera renda, e a nossa preocupação é ter mais do que isso, a satisfação deles, a satisfação e o encantamento da pessoa que vem visitar a cidade. Aproveitando esse caso, Samir, a gente vê em Petrópolis, nesses últimos anos, alguns pontos aí delicados justamente sobre turismo, por exemplo, e até mesmo Natal Imperial. Entre eles, me recordo em 2022, da montagem da árvore que chegou a atrasar, a prefeitura teve ali até que inclusive penalizar a empresa. Em 2023, problemas também relacionados aí a contratos com então esses comerciantes, além da até montagem da iluminação nas árvores com a utilização de pregos, mas enfim. Petrópolis, você que já foi secretário da cidade, sabe da importância que Petrópolis tem para a região e também o impacto que isso traz para a economia. Hoje, o que Petrópolis mais precisaria para trazer esse fomento mais uma vez e o turista cada vez mais para a cidade? A primeira coisa é o empresariado voltar a acreditar que a gente tem ali uma antecipação de informações, né? Por exemplo, nós estamos há 4 meses da Bauer. Nós precisamos já ter a certeza que a Bauer vai estar naquele período, que a Bauer vai ter aquela decoração, onde a rede hoteleira possa confiar, acreditar. Quando eu falo isso de uma forma geral em todos os eventos, tá? Porque quando a gente anuncia a data do Natal Imperial, anuncia que vai ter a iluminação, a abertura de qualquer coisa naquela data e hora, você que é da cidade, da capital, ou de Niterói, ou de fora, vem para a cidade para aquela ação. A rede hoteleira vendeu aquela ação, a Associação de Guias vendeu aquela ação. E de repente chega um comunicado, olha, informamos em nota que infelizmente não vai haver aquilo ali. A pessoa já fez a sua reserva. Tá? O que acontece? Isso tudo vem em efeito cascata. Já vem um desânimo, já vem ali a falta de credibilidade. E quem perde com isso é o produto. E quando a gente perde um produto, para ele voltar a ser resgatado, isso que eu falei para você, é muito mais difícil. Tá? Então a gente tem que ter ali a parte assertiva com antecedência e que a gente não mude essa programação. Pode ser programação simples, mas que a gente mantenha a coerência. Mesma coisa, vamos fazer um desfile? Hoje não tem um desfile. Imagine as pessoas que estão subindo para aquele desfile. É a mesma coisa, vai ter um jogo hoje importante. Eu não estou indo só para o estádio, eu estou indo para assistir o jogo. Sim. Tá? E as pessoas começam a se decepcionar. Então isso infelizmente também aconteceu ano passado com Serra Serata, que estava previsto, aconteceu Serra Serata, de repente não tem o Serra Serata. Aí o Convention na mesma hora, vamos fazer um festival gastronômico, e no final, graças a Deus, tudo deu certo, voltaram a apoiar o Serra Serata, mas a falta desse elo de comunicação e de desacreditar que a pessoa acaba não vindo, e quem sofre com isso é quem está na ponta, né? É o empresário. Aproveitando, ainda falando sobre essa comissão, Samir, em relação a essa comissão, já tem aí algum ponto-chave principal para ser trabalhado? Como que a comissão deve acompanhar esses eventos? Sim, nós agora dessa comissão, nós já definimos ali 3 entidades, uma é o Petrópolis Convention, que está intrinsecamente ligado com toda essa parte do turismo, a Associação de Guias de Turismo também, porque são os nossos embaixadores, são eles que recebem, são eles que sabem ali a sensibilidade
desses grupos que vêm visitar a cidade e, logicamente, eles são impactados de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E junto com a associação de eventos também, que fora esses 2 eventos que nós falamos, que são os 2 principais eventos da nossa cidade, onde a gente recebe um grande fluxo, e muitas vezes as pessoas sabem, mas o Natal foi bom, gerou pessoas sábado e domingo. Sábado e domingo, Richard, a cidade já está cheia. Tá, é o local que a Rua Tereza já precisa, a rede hoteleira tem a sua, independente de qualquer programação, ela vai sobreviver. O que a gente precisa é gerar esse fluxo permanente durante a semana. Durante a semana, que se nós formos verificar esse impacto, que nós não temos esse fluxo de pessoas que gerem permanência. Por exemplo, o Natal, o projeto Som e Luz, quando ele acontecia numa quinta-feira, então já gera a permanência daquelas pessoas de ficar de quinta para sexta, de sexta para sábado, e isso que é importante para a cidade, que a gente retém essa pessoa o maior tempo possível. Agora, a cidade ela precisa dar mais importância a esses eventos, não só os eventos municipais, como o Buncaçai, como o Serra Serata, como o Natal, como a Bauer, mas que a gente também, nós da iniciativa privada, que a gente também possa receber melhor os eventos privados. Né? A gente tem vários eventos, temos o Rock the Monta acontecendo em novembro, né? Que é praticamente um dos maiores eventos do Brasil, também, né? Que movimenta, tivemos eventos maravilhosos na parte do Avancine. Então são esses eventos que começam a dar relevância ao destino. Porque o pessoal vai chegar e dizer, pô, eu tive no evento lá em Petrópolis, eu tive no evento em Itaipava, vou voltar, achei aquilo ali lindo e maravilhoso. Então a gente precisa vender para que a gente tenha esse fluxo de turismo permanente. Nada contra o Museu Imperial, mas a gente é muito mais também do que só o Museu Imperial, do que o Palácio de Cristal. A cidade tem muito mais a oferecer do que isso. Temos os distritos maravilhosos, tem uma parte da natureza. Então a gente tem que honrar muito também, Richard, que eu falo, são os títulos que a cidade tem. Nós somos a capital estadual da cerveja, temos que fortalecer esses eventos da cerveja, capital estadual do casamento, fortalecer esse título, porque nós, junto com esses organizadores de eventos, nós falamos, não basta ter o título, Sim. A gente tem que permanecer e fortalecer. Cada vez mais, a cidade faz praticamente quase 800 casamentos por ano. Então, isso nós não podemos perder. A cidade já teve grandes eventos, como eventos da Mitsubishi. Então, reter, eu acho que essa que é a palavra, e manter no mínimo um patamar de um percentual de execução, de qualidade, e a gente não conseguir estar abaixo daquilo ali. Porque quando a gente chega, a gente começa a ter o senso crítico. Poxa, esse Natal não foi igual aquele Natal, não tivemos aquele fluxo, a economia não foi tão boa. E a partir dali a gente sempre tentar manter ou aprimorar. Tá certo. Vale lembrar, inclusive 2023, pegando o gancho no que você falou, Samir, foi um ano em que tiveram muitos feriados ali, que era na quinta-feira, que foi decretado ponto facultativo e que poderia ser aproveitado justamente para atrair e fazer com que esse turista, até mesmo o próprio petropolitano, consumisse nos locais, nos eventos que fossem realizados aqui na cidade. A gente vê aí que é necessário realmente uma mudança de chave até para esse ano mesmo, aproveitar as oportunidades que tem ainda para esse ano para conseguir fazer com que a economia gire também. Além disso, é claro, a gente não pode deixar de perguntar, Samir, eu queria que você falasse um pouquinho como que está justamente, você está trabalhando nessa área, está de frente com o Petrópolis Convention, sobre a economia desses empresários, a questão dos investimentos, isso porque a gente sabe que Petrópolis passou por uma situação delicada em 2022, e isso gerou um certo receio, medo, até mesmo também de turistas. Como que vocês têm conversado, debatido também para retomar essa confiança do turista? Essa pergunta ela é fundamental, Richard, porque muitas vezes as pessoas veem o momento atual, tá? Só que o empresário, principalmente do setor do turismo, do setor de eventos, nós vamos relembrar, antes de 2021, antes de 2020, a gente já vinha de um problema econômico, conjural, político, então Sim. A economia havia muito ruim. Em 2020, aquele ditado que nada é tão ruim que não possa piorar, nós ficamos ali na pandemia 2020, 2021, as coisas começaram a voltar a caminhar. 2022, viemos aí de 2 tragédias, tanto a do dia 15 de fevereiro quanto a do dia 20 de março, que ainda está muito viva dentro de nós, e nós precisamos do setor pegar uma coisa que nós não gostamos, que se chama empréstimos, via Progé, cada um, e a gente pega esses empréstimos para sanar os problemas anteriores, e a gente reza para a gente poder seguir em frente sem tantas turbulências.
Veio aí 2022, a casa começou a andar novamente, veio 2023, a gente está acreditando em 2024. Nós somos resilientes, né? Então eu falo que também novembro vai ser um mês que a gente tem muita esperança, nós temos vários eventos na cidade, nós temos aí o Rock the Mountain, temos Petrópolis Gourmet, temos Vedanta e mais do que isso, a cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso quintal, vai estar recebendo o grupo do G20 e vai ter um grande feriado no Rio de Janeiro e a gente espera que essas pessoas também possam subir a serra nesses feriados prolongados, né? O próprio morador da cidade ou essas comitivas tenham algum tempo de vir visitar e ver as belezas e encantos que a cidade tem. Então a gente tem esperança, nós somos resilientes, mas não é fácil. Quem está no mercado sabe que muitas vezes hoje nós estamos bem para pagar os problemas passados e esperar que no futuro a gente também não tenha esses problemas. Todos os meses, para a nossa região serrana, não falo nem só de Petrópolis, mas para toda a região serrana, nós temos um medo de qualquer momento, de dezembro até o final do março, da gente ser impactado novamente pela tragédia das chuvas que realmente, infelizmente, nos assombram. Mas vamos seguir em frente e esperar por dias melhores, né, Richard? Agora, Samir, aproveitando outro gancho que você citou agora, a capital. Petrópolis tem uma proximidade e que se torna até às vezes um atrativo justamente para a capital, que é o Rio de Janeiro. 1 hora e meia você já está chegando na capital ou aqui na cidade. Como que Petrópolis pode utilizar dessa vantagem, digamos assim, de estar tão próximo da capital para atrair esses turistas para cá e, além do mais, qual que é o impacto que hoje também a BR-040, a subida da serra, tem dentro do turismo, dos eventos em Petrópolis? Tá próximo à capital, Richard, aí que hoje a gente não antigamente a gente fala 68 km, 70 km, antes realmente nós fazíamos isso aí em 1 hora, 1 hora e 30, nós estávamos em vice-versa em qualquer uma das cidades. Mas hoje, infelizmente, com os problemas da 040, isso virou um grande gargalo. Tá? Hoje você não tem ali uma estimativa precisa do tempo que você vai demorar para chegar ou muitas vezes para sair da cidade. Além do alto preço do pedágio, tá? Eu falo que o alto preço é proporcional à qualidade do serviço que a empresa passa dessa percepção para nós, usuários da 040, e para o turista. Mas tá próximo é bom e ruim. Bom porque a qualquer momento nós estamos na capital, nós podemos, mesma coisa da capital para cá, a pessoa sobe a serra, vem almoçar, vem jantar, vem curtir uma excelente programação, vem para uma cidade segura, que a gente tem que ter muito orgulho de ser a cidade mais segura do estado, mas também a gente tem aquele turista do bate-volta. Isso para a gente é ruim, ele não gera permanência. Mas a gente, com uma boa programação, com bons eventos, como eu falei para você, a gente consegue mudar esse cenário. Agora, realmente, a gente tem esse grande gargalo, que antes era só o problema da 040, me desculpa colocar isso, e hoje também virou o problema da luz, né? Então, cada vez mais os hotéis, os restaurantes, a qualquer momento você vê ali, a luz vai embora. Isso para o turista é muito ruim, porque a maioria desses empreendimentos, infelizmente, não possui geradores próprios. Mas, como eu falei, nós somos resilientes, vamos conseguir sobreviver e sair cada vez melhor dessas situações. Lembrando, tá? Inclusive, no ano passado, em 2023, durante o Carnaval, Petrópolis sofreu muito com a questão aí da energia elétrica. Foram pelo menos 5 mil moradores aí sem energia por um longo período, foram mais de 72 horas. E claro que impactando também aí a rede hoteleira, restaurantes, enfim, shoppings. A gente sabe que nem todos contêm um gerador, é um investimento inclusive altíssimo também para ser feito, mas algo aí que demonstrou realmente a fragilidade aqui em Petrópolis e que também tem sido amplamente discutido pelos empresários, pelas entidades, justamente para tentar solucionar esse problema aqui no município. Samir, 2024 chegando, a gente já teve agora até um pouco do recomeço aí do Carnaval em Petrópolis. Expectativa, apesar dessas dificuldades, alta para a temporada de 2024 e que talvez o que ainda precisaria ser feito para esse ano e que poderia aproveitar aí para retomar essa economia. Eu acho que o diálogo, né, o comprometimento, né, tanto do setor público com nós empresários também fazendo a nossa parte, criando mais atrativos para recebermos melhor esse turista, esse veranista, porque muitas vezes o próprio morador ele não separa o que é um turista de um veranista. O veranista é aquele que possui residência aqui, que ele sobe no seu final de semana e cada vez mais eles estão criando raízes na cidade, onde eles também não consomem dentro da nossa rede hoteleira, mas eles utilizam toda a infraestrutura da cidade
gerando ali também emprego, gerando renda, são importantes para a gente. E essa programação de excelência, para nós também moradores, que gostamos de ter uma programação de excelência, lógico que eu sempre falo que evento bom são aqueles que têm as características da nossa cidade, como o Festival de Chocolate, como o Petrópolis Gourmet, como o Natal Imperial. Então, esses eventos com as características da cidade que nós temos que manter, nós temos que prestigiar bastante. Os eventos esportivos também, eles são muito importantes, as corridas de aventura. Cada vez mais a cidade tendo um bom calendário de eventos, ela finca ali para poder ter essa relevância. E Petrópolis tem locais maravilhosos, espaços fantásticos para a gente poder proporcionar tanto eventos na área cultural, na área esportiva e na área de negócios. Uma coisa que a gente sabe da necessidade, mas que nós não temos ainda, é a importância de um centro de convenções. Hoje nós sentimos muito na pele que nós temos aí grandes universidades, como temos um curso de medicina. Infelizmente, esses alunos vão fazer ali as suas festas em municípios próximos e com isso a cidade deixa também de arrecadar por não ter um espaço próprio com essa grandeza de mais de 1.000 pessoas para a gente poder reter esses grandes eventos que deixam muitos recursos na cidade. Samira, para a gente poder finalizar essa entrevista, você comentando sobre um centro de convenções, me remeteu também, por exemplo, ao Petrópolis Business, que é um evento que voltou a ter aqui em Petrópolis. Como que esse evento também tem auxiliado, tem ajudado realmente para essa retomada e qual que foi o impacto dessa primeira edição que teve? Nós tínhamos esse evento há mais de 20 anos atrás, não lembro agora. Era a Expo Petrópolis? Expo Petrópolis, e a gente retomou, e essa retomada ela foi muito satisfatória para a cidade, porque um evento dessa magnitude, num local encantador, como é o nosso Palácio Quitandinha, onde nós recebemos pessoas praticamente de todo o estado, onde a economia local se reuniu acreditando, principalmente na parte da tecnologia, do turismo. Isso é importante, nós, moradores, empresários, temos que acreditar. Temos problemas sim para colocar um evento dessa magnitude no ar, mas a relevância que ela dá dentro desse segmento, colocando Petrópolis em local de destaque, que é importante para todos nós. Eu sou vice-presidente do Serra Verde Imperial e hoje nós não conseguimos falar de turismo de uma forma apenas local. No mínimo, temos que inserir a proximidade com a capital e nos colocarmos dentro de uma parte regional, que eu falo Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Apimirim, Cachoeira de Macacu. Porque nós retendo essa pessoa na região, ela pode vir a Petrópolis, a Teresópolis e a Friburgo. Agora, com certeza, a pessoa que vai para Búzios, ela não virá para cá. Então, todo mundo está trabalhando, se articulando de forma regional. Unir forças, eventos e as suas infraestruturas, que a gente possa permanecer com esse turista ou veranista de uma forma maior. Certo. Samira, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o turismo, sobre os eventos da cidade, é claro, sobre essa retomada que é extremamente importante também para a economia da cidade. Obrigado e estamos à disposição lá no Petrópolis Convention para ajudar a fomentar cada vez mais o turismo da cidade. TVC, a TV do Correio da Manhã.